Inteligência artificial, o nome já diz tudo. Uma tecnologia criada, revisada, utilizada, manipulada e, quem sabe, daqui mais um tempo, postergada pela única inteligência real, que é a inteligência humana. É muito interessante, muito sedutor, muito engraçadinho você utilizar a inteligência artificial para produzir textos, planilhas, planejamentos, contos, ensaios, plágios, mas nada é mais fundamental para o ser humano do que o desafio do conhecimento. Nós humanos chegamos onde chegamos graças ao desafio que o conhecimento nos trouxe e que nós aceitamos e também o desafiamos para poder conquistá-lo e para poder utilizá-lo da forma mais incrível possível, que é pela reflexão, pela crítica e pela busca incansável do conhecer. Nada supera isso, jamais. Por mais que hoje se imagine que a escola deva abrir mão da ciência, deva abrir mão do processo de construção científica, do processo de construção do conhecimento científico, a escola jamais abrirá mão, a verdadeira escola, de ser a guardiã do conhecimento científico. É impossível imaginar a matemática queimando etapas, ou a física queimando etapas, ou a química, ou a filosofia, ou a psicologia, ou a história, ou a sociologia, a geografia. Não. A ciência cresce e evolui por processos, por etapas. Uma complementa a outra, uma se inspira na outra, uma eleva a outra. Por mais que nós tenhamos passado e estejamos passando por um momento de busca de muita gente, de muitos grupos, para descredibilizar a educação e a ciência, nós tivemos pelo último presidente, um ministro da Educação que dizia que pobre não precisa fazer universidade. Hoje nós temos uma campanha deslavada, abrangente, dizendo da inutilidade do diploma, da universidade e da educação buscando o conhecimento científico. Isso é muito triste, ao mesmo tempo muito medíocre. Entendo que passamos por uma questão gravíssima na relação capital-trabalho, uma questão antiga que outros lugares já superaram, mas nós ainda continuamos na contramão da história, e a inteligência artificial e a descredibilização da ciência e da educação buscam servir ou busca fazer com que isso desmantele o conhecimento, faça da escola apenas uma formadora de mão de obra barata, acrítica, não reflexiva, de seres obedientes, de seres robóticos, porque não detém nenhum tipo de conhecimento crítico que só a escola e a educação pode trazer. É grave e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para que nós não nos furtemos, para que nós não desistamos da educação como o grande templo do saber científico. Apesar da escola pública estar sendo lentamente destruída e desmantelada para ser entregue em seus pedaços à iniciativa privada, nós precisamos hoje de uma reflexão séria e profunda sobre qual o significado da educação. A educação deve estar além de todas essas questões comezinhas da economia, do trabalho,
da mão de obra, porque o que se busca é a libertação do ser humano pelo conhecimento científico. E quando digo ciência aqui, é a ciência in totum, é a ciência em todo o seu universo abrangente e poderoso, que já vem sendo fragmentado e agora querem fragmentar naquilo que é essencial, que é o seu processo construtivo, as suas etapas. Nós não podemos estudar filosofia sem entendermos os porquês do surgimento dela e dos primeiros pensadores, assim como não podemos deixar de lado todo o processo das fórmulas químicas, das leis da física, do processo histórico, das historiografias, das questões fantásticas da geografia, porque o conhecimento se constrói assim, e o conhecimento dói. Nós não podemos aceitar que num determinado momento nós nos tornemos reféns, submissos das ordens do mercado. Para que ensinar geometria analítica, ou ensinar trigonometria, ou ensinar as formas de interpretação textuais, alguns tópicos de semântica, de gramática? Por que ensinar isso? Nós não vamos utilizar no nosso dia a dia. Esse discurso é muito falacioso. Esse discurso é um sofisma perigoso, porque todo o processo científico ele se constrói em etapas fundamentais, uma dependendo da outra. E é fundamental que nós não tenhamos medo do conhecimento, que nós aceitemos o desafio, que nós cresçamos com o resultado desse enfrentamento entre nós e o conhecimento, enfrentamento pacífico, mas enfrentamento grandioso de construção científica dentro de todos nós. Caminhar pela seara do conhecimento sem medo, perdendo noites de sono, mergulhando em textos, em fórmulas, isso nos torna quem realmente devemos ser. Isso nos faz grandiosos. E lutar bravamente contra toda essa loucura, essa insanidade trágica de desconstrução da educação, de fazer dela apenas um apêndice do mercado, destituindo-a daquilo que é mais importante, que é o conhecer. O IA, a inteligência artificial, não é nada. Além do que, ela pode idiotizar, ela pode criar obstáculos profundos para a evolução do pensamento crítico, do pensamento reflexivo, da capacidade de pensar, de memorizar, de concatenar, de fazer com que nossas sinapses neuronais trabalhem de forma incandescente para que o nosso conhecimento se construa. Tenhamos cuidado em super se apaixonar por uma tecnologia, se bem que eu acho que essa campanha ela é muito, muito bem específica. Sejamos inteligentes, busquemos refletir mais e busquemos criar resistência para que a ciência possa, sim, evoluir sempre, mas jamais ser amputada, jamais ser destruída e jamais deixar de ser um ente universal que deve servir a todos os seres humanos. Apesar das desigualdades, das questões sociais, e apesar do desejo de transformá-la em sucata. Imagine nós humanos sem conhecimento, sem exercer a nossa função maior
o nosso ofício maior, que é o pensamento.